Vídeo informativo. Dólar disparando. Risco fiscal. Juros americanos. Eleições nos Estados Unidos. Como proteger o seu dinheiro. Este vídeo vem muito bem acalhado. Sei que só contar uma história rapidinho. Parêntese. O real tá subindo. O dólar tá subindo, meu amigo. E se você acha, o dólar tá subindo, isso é bom, isso é ruim pra todo mundo. Vamos ver vídeo informativo aqui. Um patamar de 4,85 no começo do ano para os atuais 5,70. Aqui, mano, olha isso, cara. Isso aqui, olha isso aqui, cara. 73 centavos em... Mano, tá louco, velho. Uma alta de 18,1% no momento que eu louco. gravo esse vídeo. Cabe comentar que esse é o maior patamar do dólar desde a época da pandemia. E aí fica o questionamento, como é que a gente chegou até aqui? Não era para o dólar estar mais baixo? Afinal, estamos vendo queda de juros lá fora, o juro está subindo aqui. O que está acontecendo? E para te explicar o que está acontecendo, eu dividi esse vídeo em 3 pontos. Primeiro, essa explicação do porquê o dólar está subindo, na verdade apontando alguns fatores, porque essa dinâmica entre moedas é sempre muito complexa. Depois disso, como essa subida do dólar afeta o seu bolso, porque isso não mexe só com o bolso do pessoal que decidiu ir pra Disney nesse ano, longe disso. E o terceiro é como se proteger dessa subida, que ela tá forte no curto prazo, mas olhando uma direção de longo prazo, eu não acho que essa fotografia vai mudar. A gente pode achar o dólar caro aqui, no patamar de R$5, R$5,50. O que aconteceu, aqui? O que aconteceu? Tá com um machucadinho no olho aqui. O que rolou aqui? 5,70 como tá agora, não tenho bola de cristal, mas provavelmente daqui a 10 anos a gente vai achar esse patamar do dólar barato. Começando então pelo primeiro fator, por que o dólar está subindo? Nós temos basicamente 3 fatores que são responsáveis pela subida do dólar. 2 fatores externos e um fator interno. Porém, o mercado dá maior peso ao fator interno. Já vi gestores comentando que em números 80% da subida seria o fator interno, de uma maneira arbitrária, né? Não dá para se dividir exatamente o peso de cada fator. Mas de fato, esse fator interno, que depende da dinâmica nacional, ele está ligado ao risco fiscal do nosso país. Essa não é a primeira vez que eu toco nesse assunto, muito provavelmente não será a última, e a verdade é que o risco fiscal tem pesado cada vez mais à medida que nós vemos que, embora os recordes de arrecadação, que foram constantes ao longo desse ano, em todo mês a gente teve recorde de arrecadação em comparação com períodos passados, e nem é recorde assim dos últimos 5 anos, 10 anos, é recorde da série histórica. E mesmo assim, o Brasil gasta mais do que arrecada. Sendo que as propostas para que você possa nivelar esse nível de gasto são sempre na direção de mais arrecadação e não de controle de gastos. Uma das últimas, que é um problema gigantesco, faz você ter mais inflação e o dólar subir. Inclusive, que aumentou o mal-estar do mercado em relação ao governo, foi a proposta de criar um novo imposto para milionários aqui no Brasil. Isso viria como uma contrapartida para que a gente pudesse ver aquela promessa de campanha do presidente Lula de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000 sendo cumprida. Segundo as palavras do próprio presidente, temos que tirar... Aí eu te pergunto, se você taxar a galera, criar um imposto específico para quem é milionário, o que você acha, meu amigo, que o milionário vai fazer? Você acha que o milionário é trouxa? Ele já nasceu milionário, ele não é um cara de visão, não é um cara que entende muito mais do que as pessoas normais de mercado financeiro, né, de proteger seu patrimônio. Você não acha? Então assim, vamos supor, eu, né, tô aqui, ó, milionário, vamos supor, tá? Não sou, sou milionário. Tenho meu dinheiro no Brasil aqui, porque afinal eu sou brasileiro. Vai, Brasil. Criou um impostinho novo. O que eu vou fazer? A Argentina ali não tem imposto para milionário, não. A moeda lá tá mais barata. Ele tá fazendo uns negócios ali, tá diminuindo as arrecadação. Vou deixar o dinheiro na Argentina. Aí eu pego, uso um aplicativo tipo, não é propaganda, tá? Tipo a Nomad. Então eu deixo meu dinheirinho lá na Argentina, né, no peso argentino, e vou pagando minhas continhas, vou no restaurante, vou no mercado aqui, usa a Nomad, né, que faz a conversão do dia conforme eu for utilizando. Pronto, não tô no Brasil, não vou pagar o impostinho de milionário. Só que o meu dinheiro estando na Argentina, o meu dinheiro está sendo utilizado por qual país para se desenvolver? Pela Argentina, e não pelo Brasil. O que vai acontecer? Se tiver um imposto específico para milionário, o milionário vai pegar o dinheirinho dele no Brasil, vai levar para outro país. E o que vai acontecer com a Bolsa do Brasil? Ficar com menos dinheiro. Menos dinheiro na Bolsa, menos desenvolvimento. Detalhe, grande parte do capital na Bolsa brasileira é de capital externo. Então, se você não agradar os investidores externos,
falando português bem claro, lascou pra Bolsa do Brasil. Esperar de alguém para que ele possa compensar esse pessoal que não iria pagar imposto. E segundo, Imagina assim, você tá na sua casa. Só pra arredondar aqui, tá? Exemplo. Tu ganha R$1.000. Aí todo mês tu vai lá gasta. Aí mês seguinte você vai gastar 1.100. Você ganhou 1.000, gastou 1.100. Ixi. Faltou R$100. Aí você faz um extra, faz um bico. Tal, e você fala, beleza, agora eu ganhei 1.200. Vai sobrar. Porque eu gastei 1.100 no mês passado. Aí agora tu gasta 1.500. Porra. Aí tu vai lá, faz uns extra, né? Arruma 2 trabalhos. Trabalhou o mês inteiro. Aí tu arrumou agora, somando os teus 2 empregos, tu tá ganhando 1.800. Aí tu vai lá e gasta 2.500. É isso que o Brasil tá fazendo. Ele arrecada mais e gasta mais. Sabe o que tá adiantando no final das contas ele arrecadar mais? Bosta nenhuma. segundo estimativas feitas pela USP, a arrecadação com isso poderia chegar até 90 bi, considerando uma alíquota de 12% para esses milionários. Contudo, cabe lembrar que isso Quanto? considerando uma alíquota de 12% para esses milionários. Contudo, cabe lembrar até 90 bi, considerando uma alíquota de 12% para esses milionários. Contudo, cabe lembrar que isso, em teoria, constantemente a gente vê esses impostos sobre os mais ricos sendo aprovados em alguns países e não arrecadando aquilo que inicialmente se esperava. E aí os países voltam atrás. Porque esse pessoal se defende. No limite, eles podem sair do país. E a Noruega, por exemplo, está passando por isso. Lembrando que na Noruega você tem uma qualidade de vida muito boa, então é bem diferente do Brasil. E mesmo assim, o que aconteceu lá foi que, após a criação de um imposto sobre os milionários, que esperava arrecadar 146 milhões de dólares por ano, o que a Noruega viu foi uma fuga de 54 bilhões em patrimônio e uma perda de arrecadação estimada em 594 milhões. Perda, entendeu agora? Exatamente o que a gente estava falando. Além de não arrecadar a expectativa, que era de 146 milhões, saiu 154 bilhões de patrimônio do país e a receita, né, o acumulado aí com a arrecadação dos impostinhos caiu, diminuiu. Cadê? Deixaram agora ter sido distribuído, né? E geraria 594 milhões de imposto que deixou de recolher. Então eles queriam, na teoria, né? Que a gente fala, teoria e prática, a mesma coisa. Bosta nenhuma, é bem diferente. A expectativa, vamos criar um impostinho, vai arrecadar 146 milhões. Resultado, a nossa arrecadação diminui em 594 milhões. É isso que acontece. Na vida real, entendeu? Sai do livrinho, vai pra vida real. Em patrimônio e uma perda de arrecadação estimada em 594 milhões. Ou seja, a estimativa era arrecadar mais. No final, eles acabaram perdendo quase 4 vezes a arrecadação que eles tinham estimado que seria positiva. E aí eu não sei qual vai ser o futuro dessa medida, se ela vai conseguir passar ou não. Eu desconfio que não, até porque quanto mais o tempo passa, mais difícil é você aprovar novos aumentos de impostos, com eleições se aproximando. Vamos lembrar que 2025 é ano pré-eleitoral, 2026 já é eleição. Então, geralmente, essas medidas arrecadatórias, elas são feitas mais no começo do governo em comparação ao final. Em todo caso, essa medida em si também não resolveria o problema. Porque se a gente pega o déficit do Brasil, nós estamos com déficit nominal nos últimos 12 meses de mais ou menos 1,1 trilhão. Esse é o maior déficit da série histórica também, inclusive maior do que o que a gente viu durante a pandemia. E se a gente pega só o déficit primário, e aí para quem não reconhece esses termos, o primário é a diferença entre arrecadação e gastos, aí você tem uma diferença. Para chegar no resultado nominal, você soma os juros da dívida pública. Aí você chega nesse 1,1 trilhão. No déficit primário, nós estamos com 257,7 bilhões de gastos a mais do que arrecadação. E aí se você gasta tudo isso a mais do que arrecada, de onde vai sair o dinheiro para que essa conta... Calma aí, pera aí, deixa eu entender isso aqui. Trajetória mensal do resultado primário do setor público consolidado no acumulado dos últimos 12 meses. Tá, então... tá, resultado, beleza. Cadê a legenda? Cadê a legenda? Cadê a legenda? Enfim, tudo bem. Menos 104. Tá, menos 104 bilhões aqui. 104 bilhões aqui, 2016. Aí o Temer também continua meio uma bosta, diminuiu um pouquinho o preju. Dezembro, 2020. Eita, Bolsonaro do céu. Aí foi, né, foi, não vou entrar em questão política, tá aqui, ó, prejuízo. Isso é fato. Fato, né, análise de fato aqui, números, né. Não tem como falar, não aconteceu. Tá aqui, número, aconteceu. Beleza, preju. Aí aqui ficou vermelhinho, ficou azulzinho, né? Aqui eleição, né? Próximo da eleição, ficou azulzinho. Tá, eu me lembro vagamente dele fazer propaganda disso aqui. Vagamente.
Aí aqui, Lula Pay. E sem pandemia. Sem pandemia. Não tô entrando no mérito se um tá certo, correto, errado, menos. Tô entrando só analisando o gráfico aqui na ordem histórica, beleza? Possa fechar, da emissão de mais dívida. Então temos mais dívida pública sendo emitida a juros muito altos. Tanto aquela parte ligada à Selic, que lá no começo do ano tinha uma previsão de chegar no final de 2024 em 9%, agora já está aumentando, e as previsões do mercado para o ano que vem já coloca a Selic em 12%, alguns em 13%. Quanto aquela outra parte ligada aos prefixados, indexados à inflação, que no momento também estão pagando juros bem gordos. Você pega os indexados à inflação, já tem um tempo que todos pagam mais do que IPCA mais 6%. E aí a consequência disso é que a nossa dívida pública já atinge 78,5% do PIB, se aproximando a passos largos de 80%. Nas previsões do próprio governo, isso deve acontecer até 2027, ver a dívida pública a 80% do PIB. Em projeções de mercado, tem gente estimando que isso já vai acontecer agora no final do ano. Se de fato... Rapaziada, sério, vocês têm noção quanto que é 80% do PIB do Brasil? Tem noção? Calma aí. Ó, PIB Brasil. Vamos pegar 2023, tá? Ano fechado. Tem noção? Aqui, ó. PIB 2023, ó. 10,9 trilhões. Trilhões, tá? Trilhões. Trilhões. Você tá falando de... Meu irmão, imagina que a parada é a seguinte, ó. Vamos lá. 10,9. Isso aqui, trilhões, tá? Vezes 0,8. O Brasil, então, né? Vai ter ali, né, se chegar correspondente, provavelmente mais do que isso aqui, porque a tendência do PIB é crescer um pouquinho, né? Então o Brasil vai ter 8,720 bilhões, né? 8 trilhões, não, 720 bilhões de dívida, tá? Imagina assim, tua casa, exemplo, tu ganha R$1.000, tu tem 800 de dívida, aí tu fica com 200. Teoricamente positivo, entendeu? Então, ou melhor, não, o exemplo que eu dei, acho que ele foi errado. Tu tem uma casa que vale 100 mil, aí tu recebe salário de 1.000, tu tem uma casa de 100 mil e 80 mil de dívida, um saláriozinho de 1.000 e uma casa de 100 mil. É a situação do Brasil. Imagina que o Brasil fosse uma casa. Nós estamos fodidos. Peraí, volta aqui. Fato, se viesse a acontecer, 80% de dívida pública em comparação ao PIB, seria um aumento de 8 pontos percentuais na dívida pública em relação ao PIB nos 2 primeiros anos do governo Lula. Porque lá em janeiro de 23, a dívida PIB estava em 72%. E por que se fala que esse é o principal fator? Porque, segundo opiniões de mercado, sem todo esse risco fiscal, com o cenário que a gente tem agora de queda de juros dos Estados Unidos, sobre qual falaremos aqui adiante, era para o dólar estar no patamar de mais ou menos 5,10 em comparação ao real. Somado a isso, também na última semana, ganhou um pouco de repercussão uma fala da Gleisi Hoffmann, do PT, que teria afirmado numa conversa com diretores de uma instituição financeira, XP, que o Garibald trabalhou bem em ganhar a confiança do mercado nesse ano 2024, mas em 2025 não precisaria disso, que ele adotaria uma trajetória de flexibilizar mais a política monetária. E se já viu uma certa desconfiança com a nova presidência do Banco Central, depois do período do Roberto Campos Neto, isso acabou se acentuando e caiu mal no mercado. Algumas pessoas projetando que no ano que vem a gente pode ter uma Selic mais baixa, inadequada para manter a inflação na trajetória da meta, como política mesmo, ou seja, ser mais leniente com a inflação, deixar ela propositalmente um pouco mais alta, porque na visão do BC, isso acabaria sendo bom para a economia. Se isso vai acontecer ou não, bom, a gente vai saber daqui a alguns meses, porque 2025 já é logo ali. Como? Eu não consigo entender. Alguém me explica, por favor. Como que você deixar a inflação do país mais alta é benéfico para a economia? Eu não consigo entender. Agora sobre o cenário externo. Inicialmente, o cenário externo deveria estar favorecendo o Brasil. Afinal, aqui a gente está no caminho de subir a Selic, enquanto lá fora nós vemos o caminho inverso. O Fed, o Banco Central Americano, está baixando a Fed Funds Rate, que seria o equivalente à nossa Selic. Vamos lembrar que na última reunião do FONC, equivalente ao nosso Copom, lá nos Estados Unidos, nós vemos essa redução de juros, então agora a Fed Funds Rate está no patamar entre 4,75 e 5. E apesar desse início da queda de juros lá fora ter sido com mais força, uma queda de 0,5, as projeções para as próximas reuniões, influenciadas pela fala do Jerome Powell, presidente
presidente do Banco Central, já apontam para cortes mais baixos, de 0,25. Ou seja, o juro lá vai continuar caindo, a previsão é que o nosso juro aqui continue subindo, mas ele vai cair com menos magnitude em comparação ao que era projetado antes. E aí vamos lembrar do seguinte, da dinâmica que acontece no mundo, que a gente pode falar que basicamente funciona por arbitragem. Então os investidores estão sempre atrás de mais retorno ajustado por um certo nível de risco. Então se eles veem que o Brasil paga muitos juros em comparação com os Estados Unidos, eles vão preferir investir aqui, desde que entendam que o câmbio vai se manter estável, para que você possa recolher essa recompensa dos juros mais altos. Então o juro que subir Só que a partir do momento que o câmbio não tá estável, complicou. lá fora caindo, acaba sendo bom para controlar o patamar do dólar aqui no Brasil, porque tem mais gente que vai trocar dólar por reais para aplicar aqui no Brasil. Agora, se o juro lá fora cai com menos força, isso atrapalha o movimento, mas não deveria atrapalhar tanto assim, até por isso que esse risco fiscal acaba sendo o fator mais importante, porque quando a gente olha numa lista observando os juros reais, ou seja, os juros menos a inflação, tudo bem que não é uma conta exata, porque esses juros projetam que será recebido à frente, e o índice inflacionário usado é aquele dos últimos 12 meses. Mas olhando essa lista, o que o mercado tem, o Brasil é o segundo país com os maiores juros reais do mundo. A gente fica atrás apenas da Rússia, mas vamos lembrar que a Rússia tem uma particularidade de que ela está em guerra com a Ucrânia. Para muitos, se tornou um país ininvestível, um pária internacional. Então, dos países que podem receber investimento, o Brasil está lá na frente. E mesmo assim, apesar disso, o dinheiro não está vindo. E por fim, a cereja do bolo, que é o segundo fator externo, diz respeito à eleição americana. Vamos lembrar que lá fora você tem uma eleição muito disputada, mas atualmente o favorito para assumir a Casa Branca é o candidato republicano Donald Trump. E o Trump, na última terça-feira, voltou a dar declarações de que ele pretende aumentar tarifas de importação, se tornando mais protecionista, ou seja, ele pretende encarecer aquilo que vem de fora para proteger a economia americana. Mas o ponto é que os americanos não compram coisas de fora porque adoram o Xi Jinping, por exemplo, acham ele muito simpático. Não, eles compram muito da China e de outros países porque mesmo comprando de fora, aquilo chega nos Estados Unidos com um preço mais competitivo do que se fosse produzido lá dentro. Na hora que o Trump ele vai e encarece esses produtos, talvez valha a pena comprar nos Estados Unidos, mas porque as opções de fora ficaram mais caras, ou seja, o americano vai pagar mais caro nas opções de dentro também. De modo que essas tarifas devem levar a preços mais altos nos Estados Unidos, e esses preços mais altos, eles influenciam as estatísticas inflacionárias. E aí, se para controlar a inflação, a política do Banco Central é de manter juros mais altos por mais tempo, a gente pode ver uma queda de juros menor do que aquela estimada. E com os juros que vão ficar mais altos, o dólar permanece com mais força no cenário internacional, atrapalhando aquela dinâmica que eu expliquei aqui anteriormente, de tirar dinheiro de países com juros mais baixos para levar para países com juros mais altos. Afinal de contas, a recompensa em dólar nos Estados Unidos continua atrativa. E uma prova disso foi olhar os juros de 10 anos nos Estados Unidos, das Treasuries. A taxa de juros dos títulos de 10 anos, que ficou acima de 4% durante um bom período e chegou a cair em setembro para 3,65%, agora voltou a subir e já está acima de 4,13%. O que leva muita gente a fazer conta, né? O que você prefere, ganhar IPCA mais 6 ou variação do dólar mais 4? Realmente, quando você olha assim, bate uma certa dúvida. Principalmente quando você olha que apenas nesse ano, o dólar se valorizou uns 18% contra o real. Então IPCA mais 6 numa conta de padaria, tá? E o dólar também é cíclico, né? Ele sobe, desce, dá uma polêmica, sobe, desce. É que nem Petrobras, né? Vai privatizar, Petrobras, despenca. Aí passa um tempo, ela vai subir, não sei o que. Privatizar, despenca. É cíclico. Dando uns 10%, dólar mais 4 estaria dando uns 22%. Só que isso novamente é o que já passou, né? Temos que pensar no que virá pela frente. Ok, e como que isso afeta o seu bolso, que é a segunda parte desse vídeo? Boa parte dos leigos pensam que quem é afetado é apenas o pessoal que quer viajar pro exterior, que vai pra Disney, que vai comprar um carro importado, e não é assim que funciona. Eu vou falar uma coisa que você já deveria saber. Apesar de você não ver o dólar no seu dia a dia, você vive em dólar, você come A nossa economia é pautada no dólar, praticamente. em dólar. O cafezinho que você toma é uma commodity negociada no mercado internacional e tem o seu preço cotado em dólar. O combustível que você coloca no seu carro, mesma coisa. O trigo que faz o seu pãozinho, idem. A carne de boi, soja, que é ração também para esses animais, tudo isso é negociado no mercado internacional e tem o seu preço em dólar. De maneira que quando o dólar sobe, a tendência é que o preço de tudo isso, que será importado ou que pode ser exportado, porque o produtor nacional ele vê, caramba, eu posso ganhar mais dinheiro vendendo lá para fora, então para vender aqui para dentro eu tenho que cobrar um pouco mais caro, senão eu tô deixando dinheiro na mesa. Então tudo isso fica mais caro. A subida do dólar é uma encomenda de uma inflação mais alta aqui no Brasil. E embora no IPCA isso demore mais a aparecer, o impacto no IGPM ele costuma ser mais rápido. Porque enquanto o IPCA mede apenas preços ao consumidor, no IGPM você tem esse componente de preços ao consumidor, mas ele é só 30%. Você tem mais 10% de índice nacional de construção e 60% de preços ao produtor. Então imagina um produtor que está importando, por exemplo, fertilizante, que agora tem seu preço mais alto. Uma parte disso, ele vai acabar repassando para o consumidor. De modo que a consequência é que você
deve esperar é de preços mais altos na ponta da linha. Lembrando que isso não é linear, né? Simplesmente o dólar aumentou 10, então o preço vai ficar 10% mais alto, porque pode ser que você tenha, por exemplo, na parte agrícola, uma safra mais forte, mais fraca, o que potencializa esse problema. E aí se a gente olha o número de recuperações judiciais no campo, então dá para ter uma ideia de que talvez o problema seja maior, infelizmente. Ok, Bruno, mas como é que eu faço para me proteger? Terceira parte da nossa explicação. Para falar disso, eu vou dar destaque até numa matéria que saiu outro dia na Revista Oeste, falando que funcionários do Banco Central estão comprando dólares para se proteger. E aí eu lembro que não é nada de ilegal em funcionários do Banco Central fazerem isso, ou qualquer um de nós. Você pode comprar dólar, você pode investir no exterior, geralmente comprar dólar significa isso, né? Comprar dólar em casa de câmbio e colocar embaixo do seu colchão. Eu sei até que tem pessoas que fazem isso, mas são pessoas que não são financeiramente educadas, porque essa é a pior maneira de você conseguir se proteger. Se é que consegue, né? Eu não acho uma boa ideia guardar valores muito altos em casa, até porque você tá abrindo mão de uma recompensa de juros que ainda é muito generosa, como nós vimos aqui anteriormente. Pô, Bruno, e será que esse pessoal do Banco Central sabe de alguma coisa que nós não sabemos quanto a como vai ser a gestão lá no próximo ano? Talvez sim, talvez não. Sinceramente, eu não sei, mas a verdade é que, francamente, não é preciso ter informação privilegiada alguma para você decidir diversificar o seu patrimônio internacionalmente. Basta ver a relevância do Brasil em cenário internacional, a trajetória que a gente tem aqui no país em termos de dívida pública, as políticas adotadas, a insegurança jurídica, ou olhar simplesmente o rendimento. Se você pega o S&P nos últimos 10 anos, rendimento de, na média, 12% ao ano. E o dólar contra o real, mais 9%. Se a gente pega nesse ano, então, enquanto o Ibovespa está caindo 1,66% em reais, o S&P em dólares sobe 23,65%. Só que isso tem dólar. Quando você pega o dólar contra o real, tá subindo 18%. Então, no composto, a gente está falando de um resultado do S&P em reais de 45% no ano. Enquanto aqui em reais a gente cai 1,66%. E como patrimônio se mede em dólares, aqui eu coloquei tudo em real, mas vamos olhar o desempenho do Brasil em dólares através do ETF EWZ, que seria aqui, entre aspas, uma espécie de Ibovespa em dólares. Não é exatamente igual, mas é parecido quanto ao peso das empresas. O EWZ, que é cotado em dólar, negociado na Bolsa de Nova York, ele tá caindo quase 18% no ano. Pô, Bruno, mas qual a importância de olhar o patrimônio em dólar? Eu moro aqui, mas um dia você pode querer morar fora. É interessante que você não esteja rico só com dinheiro de banco imobiliário, mas sim internacionalmente. Que você veja o poder de compra do seu patrimônio crescer ao invés de diminuir. De modo que perceba que ficar só em reais é um risco muito grande. Você pode se achar super conservador porque coloca o seu dinheiro só em CDBs de bons bancos, em Tesouro Selic, vê ele crescendo todo dia, mas entenda que esse crescimento ele é falso, porque de que adianta seu patrimônio crescer 12% ao ano em reais, a inflação é 15%. Enquanto em dólar, como a moeda americana valorizou 18% contra a nossa, você ficou, nessa conta de padaria, 6% mais pobre. Portanto, perceba que a maneira de se proteger disso é dolarizando parte do seu patrimônio. Porque você já tem custo em dólar, por mais que seja meio que invisível, porque no final nossa unidade de conta aqui é o real, mas a gente vai pagar mais reais no café, no pão, na carne, no combustível, por conta da subida da moeda americana. E uma maneira de fazer isso, eu particularmente faço assim, é se expondo ao mercado americano, comprando ações lá fora, ETFs, principalmente ETFs eu diria, porque é um mercado muito mais eficiente. Até tem um resquício do que eu montei lá no passado, mas hoje em dia eu compro só ETF lá fora. Vocês viram que só o S&P 45% em reais nesse ano. E também Bitcoin, que para quem é menos adepto de cripto, também pode ser comprado via ETF. Tem um monte lá fora, com custos bem mais baixos do que os ETFs nacionais. E aí, para quem quiser aprender mais sobre isso, eu tenho um convite. O Fábio Fares, analista da minha equipe, com mais de 2 décadas de experiência no mercado, mora atualmente nos Estados Unidos, fará uma masterclass intitulada Invista em Moeda Forte no dia 11 de novembro. De modo que se você não aguenta mais ver seu dinheiro perder poder de compra e ficar com medo do futuro aqui no Brasil, por conta da direção que o governo está tomando, assista a Masterclass que você vai ver como funciona, como é simples você começar a diversificar o seu patrimônio lá fora. Para quem quiser mais informações ou entrar na lista de espera da Masterclass, há um link aqui na descrição do vídeo. E aí eu lembro que é sempre mais interessante você aproveitar as quedas do dólar contra o real para dolarizar seu patrimônio. Agora, não pense que nesse patamar o dólar tá muito caro, porque acho que muito mais caro é o dólar que você não tem. Até porque, novamente, eu não tenho bola de cristal, mas eu desconfio muito que daqui a 10 anos, como os Estados Unidos crescem mais do que a gente, com menos inflação, que a gente deve observar é a mesma coisa que eu observo agora, a saudade da cotação do dólar há 10 anos em comparação atual. Acredito que isso vai se repetir no futuro. A gente vai olhar para esses 5,70 que a gente pensa que é caro hoje, só que daqui a 10 anos vai pensar, nossa, eu podia comprar dólar por esse valor, entre aspas, tão baixo. A verdade, na minha opinião, é que ao invés de esperar para investir lá fora, o raciocínio deveria ser o contrário. Simplesmente invista e espere, que a recompensa virá com o tempo. Eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima. Bruno Perini, como sempre, mano, muitas informações relevantes. Uma aula mesmo. Aprendi algumas coisas aqui que eu não sabia. Deixa o like no vídeo do cara, porque um vídeo desse aqui, meu irmão, gratuito aqui, é conteúdo bom pra caralho. Bom, vou me inscrever no canal dele aqui, achei até que eu era inscrito já. Deixa o like no nosso vídeo aqui, se inscreve no canal nosso aqui também. Eu sei que é um pouco diferente do que a gente costuma ver aqui, mas é importante também esse conhecimento, beleza? Valeu!
Hold up.